A história que eu vou contar para vocês é uma história que eu daria tudo para não ser minha, para nunca ter acontecido comigo. Parece mais um filme de terror. Eu me chamo Paula, tenho 34 anos e eu fui criada por minha mãe. Éramos apenas eu, minha mãe e minha irmã. A minha irmã com 2 anos a mais que eu. A nossa mãe sempre foi uma mulher, um exemplo lindo pra gente. Trabalhou, deu o melhor pra gente e só queria que a gente estudasse e fôssemos pessoas do bem, mulheres direitas. Era o que minha mãe dizia. E aparentemente a gente seguia isso. Eu só queria saber de estudar. Estudar, estudar. A minha irmã concluiu os estudos antes de mim, começou a trabalhar, começou a ser independente e deixamos de ser próximas como éramos. Ela tinha o grupo de amizade dela, eu tinha o meu, e dentro de casa vivíamos bem. Tínhamos uma boa relação, boa comunicação, só não éramos melhores amigas, mas era minha irmã. Eu sempre amei a minha irmã. Ela sempre foi a segunda pessoa em meu coração. Primeiro minha mãe, depois ela. E a minha mãe sempre foi louca por minha irmã. Eu sentia até aquele ciúme, sabe? Mas a minha mãe sempre me amou também. Eu entendia que ela era a primeira filha. E o tempo foi passando. O que é que aconteceu? A minha irmã, que eu vou chamar de Kátia, com 28 anos mais ou menos, essa mulher casou. Depois de namorar bastante, casou. Mas sabe quando você olha um casal e você sente que falta um pouco de química? Não sei. Na nossa frente, os dois pareciam bem, mas quando a minha irmã ia lá para casa conversar com a minha mãe, parecia que ela estava insatisfeita com o casamento. Porém, o marido dela sempre demonstrou ser um homem direito, um homem do bem que tratava ela muito bem, como uma princesa. Ela nunca reclamou do marido, mas parecia que ela queria outras coisas da vida, que só Deus sabe o que. Ela não se abria muito comigo sobre isso. Ok, comecei a namorar. Me apaixonei, foi o primeiro homem da minha vida, o homem com quem eu tive minha primeira vez. E por eu ser muito reservada, eu namorei bastante antes disso acontecer. E eu pensei, quando acontecer, tem que ser alguém que eu pense em casar. E foi assim que Deus fez, Deus permitiu. Eu casei com o Roberto. Eu estava muito feliz, muito animada. E o Roberto, ele sempre fazia de tudo para que as nossas famílias estivessem sempre próximas, tanto a família dele como a minha. Qualquer coisinha que ele organizasse, um final de semana, um churrasco, ele chamava todo mundo. E com isso ele foi ficando próximo do marido da minha irmã. Até que chegou um momento que parecia que a gente não podia fazer mais nada sozinho. Meu marido só queria fazer tudo junto com a minha irmã e com o meu cunhado. A princípio eu não sentia nenhuma maldade, achava até interessante, só que eu também queria ter o meu momento sozinha. E quando eu falava para ele, ele dizia até que eu era egoísta, que ele só estava querendo ser amigo, manter a família unida, que a minha irmã praticamente só vive emburrada dentro de casa, que o marido da minha irmã parece que não sabe como levar o casamento, ele não via o cara, como ele dizia, o cara não chama nem a sua irmã para fazer uma viagem, um passeio. Se eu não fizer isso, esse casamento não vai durar. Parecia que ele queria ajudar. Tudo bem. E fomos ficando cada vez mais unidos, todos. Até que chegou o São João. Aqui no meu estado, São João é a época mais esperada do ano.
E o meu cunhado, que conversou comigo, não sei se foi ideia do meu marido, dizendo que ele estava vendo uma casa em um certo interior para alugarmos. E a gente poderia ir todos, ficar nessa mesma casa, pagar um valorzinho legal, ficar 5 dias lá. Eu me organizei no trabalho, meu marido também, e fomos. Ok, parecia que a viagem estava indo tudo bem. E foi nessa viagem que eu comecei a observar mais o meu marido e a minha irmã. Os dois pareciam que tinham muita intimidade. Eu pegava os dois assim, alguns lances, muitas vezes conversando isolado. Quando eu chegava, eu sentia que eles mudavam de assunto. O meu marido nem sequer comentava, falava nada comigo sobre essas conversas, dizia que era coisa boba, que ela estava pedindo opiniões sobre o marido dela, essas coisas. Tá bom. Eu pensei, eu posso não ser uma pessoa tão inteligente, mas eu também não sou burra. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa no ar. Cheguei para minha irmã, tentei sondar, perguntei se ela estava bem no casamento dela. Ela dizia que sim, que estava bem melhor do que antes, que ela estava feliz com o marido dela. Não falei nada sobre o meu marido. No segundo dia, nessa casa, nesse belo período de São João, todos nós nos arrumamos, nos preparamos para ir para o tal arraiá, como falam. O arraiá onde tem aquela festa, muito forró, muita dança, muita comida. Fomos todos. Eu nunca gostei de muita festa, de muito barulho, mas eu estava ali para curtir o momento. Sentei em uma mesa, meu marido também, meu cunhado, minha irmã. Até que a minha irmã começou: "Vamos, amor, dançar." Meu cunhado dizendo que estava sentindo dores nas costas, que ele não estava muito bem, que no dia seguinte ele estaria melhor e poderiam aproveitar. E ela insistindo, insistindo. Até que meu marido se levantou e disse: "Vamos, cunhada, vamos dançar. Minha esposa também não quer, né, meu amor? Fica aí vocês dois." Eu achei aquilo muito estranho. E a minha irmã nem pensou, apenas foi. Parecia que o marido dela era um palhaço ali. E eles foram lá para o meio do povo dançar o forró. E não foi apenas uma música, não. Foram várias. Eu olhei no relógio, eles levaram mais de 40 minutos lá nesse meio dançando. E se divertiam. E o meu marido falava com ela perto do ouvido. Eu procurava, assim, para conseguir encontrar, porque estava tanta gente que eles sumiram por algum momento. O meu cunhado, nem aí. Realmente um pateta. Ali eu cismei. Ali eu comecei a lembrar de muitas coisas, muitos detalhes, muitas situações que eu já tinha observado entre eles dois. Mas 40 minutos? A pessoa deixar sua esposa na mesa e ficar 40 minutos dançando com a cunhada que, segundo ele, não tem muita intimidade? Como pode? É conversinha daqui, conversinha dali. É momento que eu peguei os dois assim em uma situação suspeita. E agora essa dança? Não. Tem alguma coisa. Esses dois escondem algo, eu tenho certeza. Cheguei pro meu cunhado e falei: "Ei, você não acha que isso é estranho? Você está cuidando bem da sua esposa? Você não está percebendo algo entre eles, não?" E ele: "Que é isso, cunhada? Você é muito maldosa. Sua própria irmã, o seu marido, nós estamos aqui." Eita, que mulher, viu? Eu disse: "Tudo bem. Fica entre nós, por favor, não comente nada. Me promete?" "Eu que não vou falar nada. Se eu falar isso para sua irmã, eu ainda vou sair como errado. Pode ficar tranquila." Certo. No dia seguinte, outro dia de festa. E eu disse pro meu marido
que eu não estava me sentindo bem, que eu não iria, mas se ele quisesse ir, que ele poderia ficar à vontade. Ele olhou para mim, eu pensei até que ele diria: "Não, meu amor, eu fico com você". Mas ele olhou e disse: "Tem certeza, amor, que você não quer ir? E você quer que eu vá? E você não pode se esforçar um pouquinho? É São João, passa tão rápido". Eu disse: "Pode ir, fica à vontade". E aí ele conversou lá com meu cunhado e foram os três. A minha irmã foi incapaz de procurar saber como eu estava. Se arrumou naquele dia de uma forma que eu nunca vi. Ficou linda, toda produzida. Ela era o centro das atenções. E foram os três: meu marido, minha irmã e o marido da minha irmã. Esse meu cunhado, ele era fraquinho para bebida. Qualquer bebida que ele tomasse, ele ficava bêbado muito rápido, deitava e caía praticamente. Por isso ele evitava beber. E nesse dia, eu fiquei em casa pensando nessa situação toda, pensando nesses dois, tentando investigar. Peguei as coisas da minha irmã, tentei desbloquear o celular porque ela não levou, mas não teve jeito, tentei todas as senhas e nada. O meu marido levou o dele. Eu sentia que algo ruim estava para acontecer. Nós mulheres sentimos. Eles foram. Quando deu mais ou menos 2 da manhã, eu liguei para o meu marido, aquele barulho, aquele tumulto. Ele atendeu e disse que naquele dia eles não demorariam muito. No máximo 4 da manhã eles estariam em casa. Como se isso fosse pouco tempo, hein? Enfim. Ok. Eu fiquei lá esperando. Mas eu disse para ele que eu estava com muitas dores, eu ia tomar um remédio e dormir. Que quando ele chegasse, para ele não me acordar como ele tinha costume de fazer. Ele: "Tudo bem, meu amor". Quando deu mais ou menos 3h40 da manhã, eu escutei o barulho dele chegando. O meu cunhado naquela risada, com aquela gritaria do lado de fora. Eu senti que ali ele estava travado de cachaça. Eles entraram e a minha cunhada: "Amor", com o marido dela: "Amor, vai tomar um banho, você está realmente acabado". Ele: "Ah, não, banho agora? Eu vou deitar aqui no sofá mesmo". E deitou no sofá. Isso eu ouvindo o barulho do meu quarto, do quarto dessa casa. E aí, de repente, eu ouvi que na sala ficou o meu marido e a minha irmã. Ao invés do meu marido procurar tomar um banho e deitar com a esposa, ele estava lá de papo com a cunhadinha querida dele. Foi quando a minha irmã tentou chamar o marido, eu ouvi ela chamando pelo nome dele e o marido dela desmaiado praticamente. E o meu esposo começou a falar umas coisas para minha irmã. Eu levantei do quarto, sabe essas casas de interior que não tem nem porta, são cortinas que as pessoas colocam? Era uma casa bem simples. Eu de fininho fiquei bem encostadinha na porta, perto dessa cortina que dava para ver a sala. E o meu marido tentando falar o mais baixo possível, mas ele estava passando a mão assim no braço da minha irmã de uma maneira que eu senti maldade. E a minha irmã de lá, tipo, empurrou um pouquinho ele
e falou assim: "Você é maluco? Estamos aqui. Sua mulher está no quarto. Meu marido." E eu vendo todos os sinais, captando tudo. E o meu marido disse: "Esse aí, bêbado desse jeito, aí tá morto. E a minha mulher está apagada, ali dorme igual pedra." A vontade que eu tinha, meu Deus, era entrar nessa sala imediatamente e fazer o meu show. Mas não, eu deixei, eu consegui. E daqui a pouco o clima entre eles começou a esquentar. Meu marido pegou um copo de água, bebeu, ela também bebeu um pouco e eles continuavam ali, conversando, só Deus sabe por quê. E logo em seguida, a minha irmã ficou de costas para a minha direção, indo para o quarto dela, que era de frente, e o meu marido foi atrás. Foi quando ele abraçou ela por trás, deu um beijo no pescoço dela e ela ficou toda saidinha. E os dois entraram no quarto. Ali o meu mundo caiu. Ali eu pensei, meu Deus do céu, meu marido e minha irmã, os dois se pegam, os dois se envolvem. O que é que eles foram fazer no quarto agora? Com nós dois aqui dentro de casa? Será que eles não têm noção que isso é ridículo? Uma dupla traição. Gente, nesse momento eu senti até calafrio, até a minha barriga começou a doer. Eu fiquei péssima, eu me senti mal, eu não sabia o que fazer, como reagir. Eu não sabia. Meu cunhado ali e nada era a mesma coisa. Eu me senti totalmente sozinha, perdida, desesperada. Era o meu marido, que parecia ser um homem tão bom, com a minha irmã, que nunca foi uma pessoa ruim para mim. Mas eu tinha que chegar até o fim. E eu simplesmente pensei, eu vou filmar. Foi quando eu peguei o meu celular. Nós temos um grupo da família. E eu pensei, eu vou atrás deles. Eu vou com meu celular já filmando. E eu vou mandar tudo pro grupo da família imediatamente para eu não sair como maluca. Porque é capaz desses dois me colocarem ainda como errada. Já que o meu cunhado e nada é a mesma coisa. Faltou forças para mim. Eu não conseguia nem segurar direito o aparelho. Eu deixei eles entrarem no quarto por alguns minutos e eu fui atrás. Quando eu fui caminhando bem levemente, comecei a filmar e de repente eu puxo um pouco da cortina do quarto deles, o quarto que no caso era o quarto que a minha irmã estava hospedada com o marido. Mas naquele momento o marido dela estava na sala jogado e o meu marido estava no quarto dela, em cima dela, na cama com ela. E eu consegui filmar os dois ali, fazendo o que vocês já imaginam, não preciso entrar em detalhes. E aí eu comecei a dar um show. Eu perdi as estribeiras, eu gritei, eu xinguei os dois de tudo que é nome. O meu cunhado nem sequer se moveu. Com todo aquele barulho, ele não acordou. Eu comecei a fazer um escândalo. E o meu marido veio para cima de mim, pedindo para eu parar de filmar. E eu consegui enviar o vídeo. O vídeo foi. Ele ainda pegou meu telefone, jogou no chão, mas era tarde demais. E a minha irmã e ele, ainda bem que eu filmei, tentaram me fazer de maluca, acreditam? Irmã, você não está bem. Você tomou algum remédio? Calma, não é o que você imagina. Por que isso?
Se acalme, sou eu, a sua irmã, você está vendo coisas. Gente do céu, parece até mentira. A minha irmã queria me fazer como maluca. O meu marido simplesmente disse que ele bebeu, ele estava fora de si e que ele não sabia o que estava fazendo, que na verdade todos eles beberam demais naquele dia, que eu devia voltar para a cama e no dia seguinte nós iríamos conversar, todos, inclusive o cunhado, caído lá na sala. Ai, gente do céu, eu me senti tão impotente. Eu me senti uma completa idiota em uma casa que não era minha, em um local que eu não conhecia, em plena madrugada, em meio a tudo isso, já era quase 5 da manhã, tudo escuro ainda, aquele frio terrível. E eu sem saber o que fazer, meu pai do céu. O meu marido me segurando, não queria deixar eu sair de casa. Eu fiquei com medo que esses dois fizessem alguma coisa comigo. Eu olhava para eles, parecia que eu estava vendo pessoas que eu nunca vivi. Pareciam dois monstros capazes de tudo para que eu fosse vista como uma maluca louca e eles, os bêbados inocentes. Eu não gritei para eles, eu não disse para eles que eu tinha mandado o vídeo para o grupo da família. Eles pensaram que eu estava filmando apenas com o meu celular. Naquela hora, o meu marido não pegou em telefone, a minha irmã também. Só que o vídeo chegou. Chegou para todos da família. Quem estava acordado viu, quem não estava, naquele horário, era meio difícil. Mas eu tinha uma prova, graças a Deus. E eu estava adivinhando quando eu filmei. Fui para a sala, tentei sacudir o meu cunhado e esse homem estava para lá de Bagdá. Juntou cachaça com sono. E a minha irmã foi tentando chamar o marido dela também, dizendo que eu estava inventando coisas, gritando: amor, amor, acorda. E a sua cunhada, ela está passando mal, está dando uma de louca aqui. E eu só queria fugir dali. Eram 2 contra 1. Eles tentaram fazer uma lavagem cerebral comigo. Eles tentaram me acalmar. A minha irmã veio com um copo d'água para mim, que eu tinha certeza que ali tinha algum remédio. Eu peguei aquele copo e eu joguei longe. Não sou maluca de beber. Para mim ali ela era capaz de tudo. Aquela mulher se tornou um monstro para mim. E eu fingi que eu estava mais calma. Me acalmei um pouco. Coloquei um vestido. Eu estava dentro de casa com uma roupa de dormir. E o meu marido me perguntando por que eu estava vestindo roupa naquele horário. Eu falei: não, amor. Daqui a pouco amanhece, eu quero respirar um pouco. Foi quando meu marido deitou, eu disse para ele que tudo bem, nós iríamos conversar. Falei para minha irmã ir deitar, deite, fique à vontade. No dia seguinte a gente resolve. Foi muito sangue de barata, viu? Para eu conseguir me manter firme em meio a tudo isso. Eu quase que perdi toda a minha noção, minha sanidade. Assim que meu marido começou a roncar um pouquinho, peguei minha bolsa, deixei roupa, deixei tudo lá. Só peguei a minha bolsa, minha carteira, o celular e peguei a chave do carro, que fomos apenas com um carro. Eu peguei a chave do carro e eu simplesmente saí dirigindo. Dirigi quando eu encontrei uma padaria aberta, tipo uma vendinha de interior. Já era mais ou menos quase 7 da manhã. Eu perguntei para eles como era que eu saía daquela roça, que era uma área rural que nós estávamos. Eu estava perdida, desorientada. Eles me mostraram o caminho e depois era só rodovia. Eu saí dirigindo, voltando para minha casa. Eu dirigia, eu chorava, eu orava, porque eu estava até com medo de fazer uma besteira dirigindo. Meu telefone estava desligado. Dirigi
por mais ou menos quase 3 horas. E quando eu cheguei, eu fui logo para casa da minha mãe. E a minha mãe já tinha recebido o vídeo. E eu chorei, agarrei a minha mãe, contei tudo para ela. A minha mãe ficou em choque e disse para mim: filha, se você não manda esse trecho desse vídeo, ninguém acreditaria. Realmente, Deus esteve com você. Que decepção, meu Deus, que decepção essa minha outra filha me deu. Sua própria irmã. E aí eu fiquei péssima. Péssima. Passou um tempo eles ligando para minha mãe, porque eu não atendi ninguém. Desesperados, dizendo que eu fugi com o carro. Eu deixei eles no meio do nada, todos ainda querendo se sair de vítima. E o meu cunhado sem saber de nada ainda, perdido, um lerdão. E a minha mãe disse um monte de coisas para minha irmã, mas é mãe, né? Consegui alguém para ir lá buscá-los. E foram. Finalzinho do dia eles chegaram, eu continuei minha mãe. A minha irmã foi na frente, tentou conversar, amenizar a situação, na frente da minha mãe, com aquela prova. Ela inventou uma desculpinha, não pôde mais negar, não pôde dizer que eu estava louca, que eu estava inventando. Havia uma filmagem e ela disse que o meu marido que seduziu ela. Que o meu marido colocou alguma coisa na bebida, que ela não sabe o que aconteceu, enfim. Quis se sair como vítima. Chamei meu cunhado para conversar, mostrei o vídeo para ele, contei tudo. Meu cunhado ficou em choque, ao menos ele conseguiu acreditar em mim. Acabou o casamento com a minha irmã, por mais que ela negasse. E eu coloquei um ponto final no meu relacionamento. Meu marido, que eu tanto amava, tinha um caso com a minha irmã fazia tempos, não era meses, era mais de 1 ano. E na hora da raiva, quando eu disse um monte de coisas para ele sozinha, quando eu disse para ele que havia acabado, ele era um homem ridículo, que eu sentia nojo dele, ele jogou na minha cara. E nojo ele sente por mim há muito tempo. E que a minha irmã, sim, que é mulher para ele. E que bom que você descobriu. Eu não te aguentava mais, não aguentava mais fingir. Foi o que ele me falou na minha cara. Doeu, doeu demais. Mas nessa vida, tudo passa. Cortei vínculos com a minha irmã, ela foi humilhada por muitas pessoas da família, foi uma vergonha. A minha mãe, coitadinha, sofreu tanto com isso também. E depois de um tempo, o meu ex-marido sumiu no mundo, a minha irmã ficou sem o marido dela, foi morar sozinha, seguiu morando sozinha agora, sem o meu marido e sem o otário do meu cunhado. E todo mundo hoje prefere até evitar dizer que tem algum parentesco com essa mulher. A única pessoa que ainda é próxima a ela, não tanto quanto antes, é a minha mãe, por ser mãe. Mas para mim, tanto ela como o meu ex-marido estão mortos e enterrados. Hoje eu estou melhor, doeu muito, eu sofri demais, mas eu entendi e desde o início o meu sexto sentido me indicava alguma coisa. Eu demorei para despertar, mas se eu tivesse sido mais atenta, eu teria descoberto isso há muito tempo. Mas que bom, que tarde ou não, eu descobri e eu me libertei, porque é muito melhor ficar sozinha do que com um homem como esse que eu tinha, que eu amava e que eu dizia que era o meu marido. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal.
Vocês acabaram de ouvir uma história de um desenrolar aí terrível, uma traição, dupla traição. E o que mais me surpreendeu foi a forma que esses dois traidores agiram no momento que a amiga descobriu. E a amiga pegou todos no flagra, eles dois no flagra. Amiga, eu sinto muito por tudo isso que você passou. Eu espero, meu amor, que Deus siga cuidando de você, te guiando, te trazendo paz, que você supere, que você deixe esses dois lá no passado, que eles não passem nem mais por seus pensamentos, porque eles não merecem nem isso. Eu não preciso nem discorrer sobre isso. Você já disse tudo, é triste, é terrível. Até onde nós vamos? Uma irmã que não respeita a outra irmã mais nova, não respeita o marido, e um marido que não respeita a sua própria esposa, o seu cunhado, e apenas pensam em si, no seu prazer, no seu desejo, e agem como se não houvesse amanhã. O marido da sua irmã, coitado, muito devagar, uma pessoa que, se não fosse você, ele ia seguir sendo traído aí por muito tempo. E você conseguiu ouvir a sua intuição, se permitiu, sentiu que tinha algo estranho, pensou em algo que realmente aconteceu. Nessa vida a gente sabe que nada fica oculto para sempre. Uma hora a verdade aparece. Eu sinto muito, mas ao meu ver, meu amor, foi bom você descobrir, porque para ter alguém como ele ao seu lado, não vale a pena. Que nunca mais você cruze o caminho de alguém como ele. É o que eu desejo para você. Que você fique bem, que você supere, que você seja muito feliz, meu amor. E vocês, amigos e amigas do canal, o que é que vocês acham disso tudo, hein? Que situação! Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, o que é que vocês fariam no lugar da nossa amiga. E se alguém aqui do canal, infelizmente, já passou por algo parecido, onde a sua própria irmã ou irmão se envolveu com sua mulher ou com seu marido. Se sim, conta aqui para mim, que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.